Há mais de 2300 anos, um jovem príncipe de uma pequena terra chamada Macedônia iniciou uma jornada que mudaria para sempre o curso da história. Alexandre o Grande não apenas conquistou um império, mas também construiu uma lenda que atravessa os séculos. Mas, como o homem que desafiou os deuses e venceu os maiores exércitos conhecidos, o que mais havia por trás da sua ascensão? Desde cedo, Alexandre foi preparado para ser grande. Filho do rei Filipe II, o monarca macedônio que unificou a Grécia, o jovem príncipe já demonstrava um espírito impetuoso e um destino ambicioso. Mas o que muitos não sabiam era que seu maior desafio viria não da guerra, mas de dentro de sua própria casa. Com apenas 20 anos, Alexandre recebeu o reino com o assassinato repentino de seu pai. Muitos pensaram que ele era jovem demais para governar. Outros, que ele não teria coragem suficiente para enfrentar as batalhas que se aproximavam. Mas havia algo no olhar de Alexandre. Uma chama que, quando acesa, não poderia ser apagada. Pouco após assumir o trono, Alexandre foi desafiado por inimigos internos e externos. A primeira grande prova seria contra os ilírios, uma tribo selvagem e feroz do norte. Muitos duvidavam de sua liderança, mas Alexandre demonstrou a todos, inclusive aos mais próximos, que não era um príncipe qualquer. Com sua coragem inabalável e estratégias incomuns, Alexandre não apenas derrotou os ilírios, mas enviou uma mensagem clara ao mundo. O jovem rei não era um mero herdeiro. Ele era um líder, e sua ambição tinha o poder de mudar o destino do império. À medida que avançava, Alexandre não conquistava apenas territórios. Ele enfrentava mitos, lendas e até mesmo seus próprios fantasmas. Em sua jornada, ele encontraria o Oráculo de Delfos, onde foi avisado de que seria invencível, mas ao custo de sua própria vida. Alguns dizem que ele ignorou a profecia. Outros afirmam que ele abraçou a ideia de que seu destino estava escrito nas estrelas. Mas uma coisa era certa: nada, nem mesmo os deuses, poderia detê-lo. Quando Alexandre marchou contra o maior império da sua época, a Pérsia, ele enfrentou o mais desafiador dos inimigos, o próprio rei Dário III. Em Gaugamela, uma das maiores batalhas da história, Alexandre enfrentaria um exército que superava o seu em número e força. Mas com a habilidade de um general e o espírito de um guerreiro, ele faria o impossível. Foi ali que Alexandre mostrou sua genialidade. Não foi a força que fez a diferença, mas sua estratégia ousada. Ele desferiu um golpe mortal no coração do exército persa, derrotando Dário e forçando o império a se curvar a ele. Mas, ao mesmo tempo, questionava-se: até quando ele seria capaz de desafiar a morte? O último inimigo Alexandre em sua tenda, sozinho, aparentemente vencido por uma doença misteriosa. Após anos de vitórias e conquistas, Alexandre começou a sofrer com uma doença misteriosa. Seria o peso do poder finalmente afetando sua saúde? Ou seria ele, como muitos diziam, vítima de um destino implacável? Em 323 a.C., no auge de seu império, Alexandre adoeceu. Suas forças o abandonaram e os rumores começaram a circular. Seria esse o fim do homem que conquistou o mundo? Ou, de alguma forma, ele estava destinado a deixar uma marca eterna na história? Quando Alexandre morreu, o mundo parou. O império que ele havia criado, que se estendia da Grécia até a Índia, parecia um sonho que se desvanecia no vento. Seus generais lutaram entre si, dividindo as terras conquistadas. Mas nada poderia apagar o nome de Alexandre, o Grande. Alexandre, o Grande, nunca viu o fim de seu império. Mas sua lenda sobreviveu, e seu nome ecoa até os dias de hoje. Ele não foi apenas um conquistador, foi um visionário, um homem que desafiou os limites do impossível e, por isso, seu nome permanece vivo.
não pela conquista, mas pela coragem de ir além do que o mundo achava possível. E assim, enquanto o império de Alexandre se desfez, o que ele realmente conquistou não foi a terra, mas os corações das gerações futuras. Seu legado não está no que ele possuía, mas no que ele inspirou. E essa talvez seja sua maior conquista. Alexandre o Grande. O homem que não foi apenas rei, mas uma lenda. E como as grandes lendas, ele continua a viver em nossas histórias.